Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, começando do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, começando do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, começando do versículo 16. Essa caixa aqui que está alto é ali. Incrível, vocês veem e não conseguem ouvir. Só Jesus. Olha ali também, irmão Carlinho. Oi, som. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a 28. Repitam comigo: a vida humana precisa da vida divina. Repitam de novo: a vida humana precisa do poder divino. De novo: a vida humana precisa do amor divino. Versículo 16 diz o seguinte: Paulo chega em Atenas e o povo começou a se revoltar, ou ele começou a se revoltar com o povo, ambos se revoltaram. Paulo se revoltou porque viu a incredulidade e uma miscelânea de deuses, e o povo se revoltou porque ele pregava o evangelho de Cristo. Versículo 17 diz que Paulo argumentava na sinagoga, tanto com os judeus como com os gregos, que eram bem devotos à religião judaica. Como também ele ia para a praça todos os dias, pregar a palavra para aquela gente que se encontrava ali. Versículo 18. Alguns filósofos, observe que ele não pregava para gente simples, ele pregava para todas as etnias e classes social. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, iam disputar com ele. E estes filósofos diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros filósofos diziam: parece ser pregador de deuses estranhos. Tudo isso porque Paulo anunciava a boa nova de Jesus, como também a ressurreição. E prenderam ele e levaram ao Areópago, que era o tribunal social, civil e jurídico de Israel, dizendo: poderemos nós saber que mensagem, que doutrina é essa que você está a falar? Porque você está nos trazendo aos ouvidos coisas estranhas. Digam comigo: a espiritualidade é estranha. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos habitantes de Atenas, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Isto é, ninguém falava de política, ninguém falava de economia, ninguém falava de religião ou de futebol. A questão toda era essa novidade que Paulo estava a trazer, a pregação de Cristo. Então Paulo, estando no meio do Areópago, gritou pregando, dizendo: senhores atenienses, observo que vocês são excepcionalmente religiosos, porque quando eu entrei a Atenas, observei os objetos do vosso culto, e de repente encontrei também uma placa em que estava escrito: adoração ao Deus desconhecido. Pois eu queria dizer para vocês que esse Deus que é desconhecido para vocês, e que vocês estão honrando sem conhecer, é exatamente este que eu estou falando e vocês não estão entendendo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens.
nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, se referindo a Adão, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos, já dantes ordenados, bem como os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudesse achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Porque este Deus desconhecido, que vocês não sabem quem é, e é o que eu estou a pregar, é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, e é nele que nós existimos. Volta, menino, não terminei o versículo. Como também alguns dos vossos poetas disseram. Os poetas, os filósofos diziam para os gregos e os judeus: nós somos a geração deste Deus que precisamos conhecer. E Paulo reivindica isto para falar a palavra para aquela gente. Deus fala conosco neste domingo, nos orientando e nos ensinando a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? A vida humana não pode sair do contexto divino. Bora dizer bem alto: a vida humana não pode sair do contexto divino. Não importa se você não concorde, não aceita, se você se chateia, se você não acredita, se você se descontenta, se você torna-se ímpio, iníquo, não importa. Olhe para mim. Não há nenhuma decisão na vida humana que possa mudar o quadro desta própria vida humana. Em qualquer contexto, religioso, econômico, político, material, os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos achismos, e nada é a mesma coisa. Vocês sabem por que nós nos perdemos? Por causa da nossa vaidade e da nossa ausência de motivação para buscar o conhecimento. Por isso que nós nos perdemos. Por isso que nós nos complicamos. Desde Adão, desde a nossa mãe Eva, até o último homem, a última mulher que ainda irá nascer, e nada, é a mesma coisa. Todos os grandes cientistas morreram, todos os grandes filósofos morreram, todos os grandes políticos e estadistas morreram, todos os grandes reis, monarcas morreram. Tudo quanto eles disseram, tudo quanto eles escreveram, evaporaram-se. Nós somos uma sociedade que ainda estamos nos despertando para a verdade, mas estamos vivendo de acordo com o que alguns teóricos escreveram, e a gente acha bonito o que eles escreveram, e até põe blusa no peito com as imagens desses teóricos, e até brigamos ideologicamente, politicamente, e até defendemos e nem sequer sabemos quem foram eles. Há 3 grandes teóricos, ou 4, que nós endeusamos neste século 21. Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Karl Marx. 3 idiotas, 3 complicados e complexos homens que tiveram uma vida desgraçada.
e por terem uma vida completamente desnorteada, escreveram um bocado de baboseira e a gente achou legal. Cristo manda registrar o que Ele trouxe do dono da vida, da fonte da vida, e a gente despreza. Se nós amássemos as frases e os feitos e as ações e a disciplina e a doutrina e os ensinos e os preceitos de Cristo, como nós acreditamos e amamos os filósofos. Nós estamos tão vazios de Deus que somos uma verdadeira produção de tolices e de besteiras, inclusive nós evangélicos. Daí a gente não entender por que estamos aqui, inclusive por que estamos aqui nesse domingo à noite. Quem me trouxe, quem me levou para o Evangelho, quem me fez acreditar, quem me fez querer Cristo. Nem isso a gente sabe, que somos conduzidos pela massa, pelas ideias humanas. Se nós valorizássemos a palavra, a Sagrada Escritura, como nós valorizamos o nosso time de futebol. Se nós valorizássemos a espiritualidade e a relação Criador-criatura, a nossa luta pela busca do sentido, como nós nos dedicamos, adoramos, veneramos o namorado, a namorada, a mulher, o marido. Estão compreendendo isso? Este versículo 28, quando Paulo diz: em Deus vivo, em Deus me movo e em Deus existo, mas ele disse no coletivo, no plural, ele disse: em Deus vivemos, em Deus nos movemos e em Deus existimos. Foi o célebre discurso dele confrontando todos os filósofos, tradição religiosa e a tradição judaica, a incredulidade e a idolatria da Grécia, da Roma e dos judeus. Uma frase simples. Ele demoliu toda a estrutura tradicional, religiosa, filosófica, ideológica do seu tempo. Uma frase simples. Era respeitado, conhecido, conceituado, renomado, porque Paulo tinha uma cultura vastíssima. Ele tinha uma educação filosófica fora de série. Ele tinha formação em retórica, matemática, era cientista da religião judaica, entendia dos jogos atléticos, entendia de lutas, era um profundo conhecedor do grego, do latim, de outras línguas. Era um homem profundíssimo. Mas ele não foi debater com os filósofos, com os grandes, levando conceitos filosóficos. Quando ele usa esse termo de Deus somos a geração, ele diz: eu vou usar uma frase de um poeta de vocês, para vocês não dizerem que eu sou radical, e estou usando só essa nova doutrina que vocês estão dizendo que é nova e não é. Os próprios poetas e filósofos que vocês endeusam, diz que nós somos geração desse Deus, que vocês não querem entender, porque a vida e a alma e o espírito de vocês estão ocupados com a perversidade, com a promiscuidade, com a licenciosidade, com a materialidade e com toda sorte de coisas na horizontalidade. Porque no momento em que nós, até mesmo nós evangélicos, nos preenchemos com as coisas materiais, nós somos fúteis para as coisas espirituais. Não é que agora eu vou deixar de estudar, deixar de me informar, deixar de me qualificar, não. Nós precisamos deste lado B da vida, que é a horizontalidade, mas o lado A tem que ser na verticalidade. Eu sou formado para a glória de Deus, eu me qualifiquei para a obra de Deus, eu cresci para a obra de Deus, comprei meu carro para a obra de Deus, comprei uma casa para a obra de Deus. Tenho que pensar nisto, pastor, isso é um radicalismo. Como? A quem você deve sua vida? Quem faz o teu sangue ser líquido e não se petrificar? Quem faz o teu coração bater? Quem te fez nascer? Quem te fez viver, sentir sabor? Quem?
Mas nós somos tolos a ponto de ouvir o que tolos também falam e dizem e afirmam, e nós acreditamos. Então Paulo chega e fecha a questão. É interessante esse termo de Paulo, escutem isso, porque em Atos 22 e 23, em Atos 26 e 4, ele traz um debate espiritual para aquela sociedade que nós estamos milhões de anos-luz de distância deles. Olha para mim, eu estou dizendo para vocês que Paulo está discutindo com a fonte da filosofia que até hoje nós estudamos. Eu estou dizendo para vocês que Paulo está confrontando e conduzindo uma pleide, uma sociedade altamente intelectual que depois de 2000 anos nós ainda estamos estudando eles. Nós somos fichinha, altura de gilete, diante do conhecimento desta classe étnica, racial, religiosa, filosófica, que Paulo combateu e enfrentou. E Paulo não está no avanço da tecnologia, nem no ano da luz. Paulo está mais de 2000 anos atrás. Paulo está no início, no nascedouro da civilização cristã, onde estavam se formatando como seria a humanidade. Uma vergonha para nós hoje. E Paulo chega e diz algo forte. Ele é o defensor, ele como defensor do judaísmo que era, tornara-se um perigo, perseguidor, um perigoso perseguidor de Cristo e dos cristãos. Ele aparece na Bíblia permitindo assassinatos de cristãos, mesmo com todo o poder teórico, todo o poder filosófico, todo o poder histórico, matemático que ele tinha, ele ainda tinha um ódio de Cristo, um ódio dos cristãos. E é isso que chama a atenção do mundo de então, porque ele se converte. Olha para mim, se ele se converte, toda a formação e todo o saber, todos os saberes, todo o conhecimento que ele tinha, produziu uma dúvida nele. Tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, não era o suficiente para fazê-lo feliz e seguro. Ele tinha uma dúvida. Esta dúvida chama-se falta de sentido da vida. Todos nós temos essa guerra embutida na nossa subjetividade, buscando um sentido para a vida. Um telefone novo, uma roupa nova, um carro novo, uma mulher nova, um homem novo, mulher bonita, homem bonito, enfim. A gente está procurando dia após dia um sentido de vida. E a gente acha que são questões internas ou externas daqui de baixo. E não é. E Paulo é este ser fantástico, se achava completo, mas ele tinha um vazio. Engraçado que a história da conversão de Paulo é narrado em 3 lugares do livro de Atos. No capítulo 9, de 3 a 19, quando ele está indo a caminho de Damasco matar um cristão, perseguir uma pequena igreja de um pastorzinho chamado Ananias. E ele pede cartas às autoridades políticas para atravessar a fronteira, para ir fechar aquela igreja e sacrificar aquele pastorzinho chamado Ananias. Também no capítulo 22, de 6 a 21, ele faz a sua defesa dizendo para aquelas pessoas que ele estava pregando, por que ele se converteu. E também no capítulo 26, 12 a 18, ele está diante do rei Agripa, no Areópago, dizendo por que se converteu. A conversão de Paulo ocorre no ano 35 depois de Cristo, após sua cura, porque a salvação é a cura da espiritualidade. Diga comigo, a salvação é a cura da espiritualidade doente. Bora, a salvação é a cura da espiritualidade doente. Ele era altamente religioso e se achava espiritual, mas estava doente. Um homem maduro, respeitado, mas de repente tinha um dia de Deus encontrar ele. Porque escute bem, a salvação é você chegando o seu dia em que se cumpre
em Deus a escolha a respeito de você. Você não está aqui porque você quer, você aceitou a Cristo porque você quer. Não. Sempre que um homem, um ser humano, uma mulher aceita a Cristo, é porque naquele dia chegou o dia da escolha de Deus a respeito dele. Você é escolhido de Deus para a salvação. A salvação é uma escolha, gente. É uma escolha. E ele vai a caminho de Damasco, maquinando como chegar lá, encontrar Ananias, acabar, arrebentar com o cristianismo. Ao meio-dia, conta ele no capítulo 9, que viu ao meio-dia. Por que ele gravou ao meio-dia? Porque é o horário em que o sol está mais claro de toda a sua existência. E ao meio-dia, ele já vendo a cidade de Damasco, este sol desaparece. Esta foi a versão e o testemunho dele em 3 vezes, contando para as autoridades do mundo. O sol desapareceu diante de um brilho que substituiu o brilho do sol. E ele ficou tão perplexo, porque aquele brilho era como um peso, pesava. Aquele brilho pesava. No grego, a glória de Deus, chamada Shekinah, pesa. E ele, quando viu aquele resplendor ao lado dele, ele disse: que é isso? Cadê o sol? E ele olha para cima. Isso é o testemunho dele. Isto é uma peça jurídica. A defesa dele no Areópago. O fórum social e religioso e cível de Israel. E ele levanta a cabeça e olha: o que é isso? Quando ele olha e pergunta: o que é isso? Ele fica cego. E só ele ouve uma voz que dizia: vai ser ruim para você me perseguir. E ele disse: eu estou ouvindo uma voz, quem está falando? E ouve a resposta: vai ser difícil, é duro para você me perseguir. Aí ele diz: é algum Deus que se dirige a mim? E vem a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas tu és para mim um escolhido desde o ventre da tua mãe, para uma grande revolução que eu vou gerar na terra. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. E ele é encaminhado para Damasco. Quando chega a notícia em Damasco, Ananias diz: eu não acredito, eu vou me esconder. Fecha a porta. Fecha a porta da casinha. Mas que besteira, é naquela casa que se bate. Quem é? É Saulo de Tarso. Não dá para abrir a porta. Já sei que todos nós vamos morrer. E ele diz assim: é o irmão Ananias que está aí? Sim, pode abrir, que é de paz a minha vinda. E quando Ananias abre a porta, ele está sendo conduzido pelos homens. E Ananias diz: o que foi que houve? Entre. E quando ele entra, diz a Bíblia que é o Espírito do Senhor. Olha, gente, isso não é utopia, gente. Está nos anais, nos registros da história da humanidade. Quando ele põe Saulo com seus irmãos, amigos, para dentro da casa, o Senhor fala a Ananias, dizendo: não tenha medo não. Mande ele se ajoelhar. Coloque a mão sobre a cabeça dele, que vai entrar um Saulo. Talvez recebeu esse nome por causa do rei da sua cidade que nasceu. Mas quando você orar por ele, vai se levantar um Paulo, que irá pregar a minha palavra dos gentios. Ananias impõe a mão sobre ele e ora, e quando ora, irmãos, olha, digam comigo, o resultado da salvação é tão nítido e visível que todos podem perceber. Porque há uma mudança. Irmãos, a salvação, que é a minha restituição ou a minha religação com Deus, é tão forte que o mundo externo contempla a mudança. Quando Ananias impunha as mãos e ora, revela Paulo, na sua defesa, que caíram dos olhos dele escamas. Olha para mim, gente. Gente, isso é muito forte.
A incredulidade, a ira, a dúvida, a idolatria era tão forte na vida daquele homem, que quando ele recebe a oração com imposição de mãos, a incredulidade, a idolatria se materializou. Porque impedia dele ver. Lembra de Jesus falando para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode ver. Se nós não tivermos capacidade, humildade, de arrancar a incredulidade que habita em nossos olhos, na visão espiritual, a gente está na igreja, vive na igreja, morre na igreja, mas não conhece o Senhor. Quando as escamas caíram, ele olhou para um lado e disse: não se preocupem, vou agora mesmo para um local que eu mais demonstrei idolatria e incredulidade. E levantou-se e andou 83 quilômetros e foi pregar na Arábia. De lá ele desce para Bereia e Tessalônica. E por onde ele passava, a notícia era a mesma, era uma guerra espiritual. O que é isto? O que é isto? O que é que está acontecendo? Hoje em dia pergunto o que é isso com a igreja, mas de outra forma. Hoje em dia pergunta quem somos nós, mas de outra forma, com desdém. Às vezes a pergunta deles para conosco evangélico é: logo vi, é crente, ladrão sem vergonha. Mas quando Paulo começa a sair nas cidades após cidades para pregar, algo acontece. E quando ele sai de Damasco, indo para Jerusalém, depois da Arábia, pela primeira vez depois de convertido, em suas peregrinações missionárias, ele chega em Tessalônica, onde havia um templo chamado de sinagoga. E durante 3 sábados eles debateram com os judeus acerca de Cristo, das Escrituras, dizendo: não me leve a mal, Cristo é maior do que o sábado, Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que Abraão, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Elias, Cristo é maior do que Eliseu, Cristo é maior do que Jeremias, Cristo é maior do que Neemias, Cristo é maior do que Isaías, de que Ezequiel, de que todos os profetas. É Cristo, a salvação é Cristo, o caminho é Cristo, a salvação por Deus é Cristo, tudo agora é Cristo. Durante 3 sábados ele combateu isto. É este Cristo que nós não estamos pregando hoje. Tudo na nossa vida tem sido mais prioritária do que Cristo. Porque a salvação não significa vida boa, irmãos. Salvação não significa riqueza. Se você é salvo e Deus te abençoou, te enriqueceu, é Ele que quer fazer. Honre a Ele, se submeta a Ele. Mas o Senhor disse que a salvação representada pela luz seria um caminho sem volta. Seria dores, perseguições. Olha o que é que nós sofremos. Cristão que não concorda em passar por dificuldade, ele não conhece Cristo. Porque ser cristão é estar o tempo todo confrontando as trevas que quer nos apagar. Ser cristão é acender a luz que de repente atrai todo tipo de inseto, mas os insetos morrem queimados. Você não pode apagar a sua luz. Deixa os insetos chegar. O inseto pode ser até um familiar seu que está lhe atrapalhando, lhe perturbando. Queime este inseto maligno, diga: a minha fé, eu não abro mão dela, eu não negocio a minha fé. Não negocie a sua fé. Quantas oportunidades e quantos convites o nosso irmão Benildo, em sua andança na fé, não recebeu para negociar a sua fé. Ele não sabia que hoje o Senhor iria recolhê-lo. Não negocie a sua fé. A vida é passageira demais. A vida não é eterna. Encha de sentido espiritual através de Cristo em seu coração. Então, quando Paulo chega em Tessalônica, em Bereia, pregando a Cristo, 17 de Atos, versículo 3, vamos bem rápido, Atos 17, 3. Então, como ele começa a pregar aí, demonstrando e expondo o que era necessário que Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos, este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo.
Porque veja bem, do mesmo jeito que nós estamos aqui materializados e a gente não quer saber se Jesus vai voltar, a gente morre de medo de pregar que Jesus vai voltar, porque ninguém quer ouvir isto. A gente quer se formar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ficar rico, a gente quer salário bom. Mas ninguém parou para observar que esta semana, o primeiro trio que está se levantando para documentar, legislar o surgimento do anticristo da terra, aconteceu esta semana. Mas nós não queremos saber disso. Nossa preocupação primeiro é com a materialidade. Precisamos. Mas não podemos desdenhar da espiritualidade, precisamos estar ligados. Então Paulo dizia, olha, esse Cristo que morreu, ressuscitou dos mortos, Ele é o Cristo que nós estamos anunciando para a salvação, é Ele que veio conforme as profecias, conforme o que Deus planejou, conforme os símbolos religiosos, é Ele, chegou. Não! Nós queremos o império, nós queremos posição, nós queremos funções, nós queremos cargos. E eu vou fazer outra crítica aqui à política. Os políticos evangélicos não estão nem aí se Jesus vai voltar. Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, nessa desgraça chamada política. Isso é uma desgraça, isso é um inferno. Divide as pessoas, se desvia a gente, revolta-se. A pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja, porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, é através dos políticos. Ninguém, nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, o Salvador, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Se você parar para observar, você vê que nós estamos totalmente desligados. É gente zangada, é gente revoltada, é uma vergonha. Nós estamos desviados. Não é pecado ser professor, não é pecado ser mestre, não é pecado ser político, não é pecado. Pecado, sabe o que é? É anular a espiritualidade em prol de... A igreja foi chamada para esse papel. O resultado de pregar Cristo é gerar contenda mesmo, revolta nas trevas. E de repente Paulo começa a pregar e muita gente passou a crer no Evangelho. Aí surgiu a perseguição. Aí um grupo de judeus vadios e perversos passaram a perseguir Paulo. Põe aí capítulo 17, versículo 6 a 8. Veja o que é que eles diziam de Paulo. Aquele que era adorado pelos judeus e pelos gregos e romanos. Agora olha o que é que eles dizem. Porém, não achando Paulo, arrastaram um irmão que dava apoio a Paulo, chamado Jason, e alguns irmãos à presença da justiça. E sabe como chamava aqueles irmãos? Senhores juízes, estes que nós estamos trazendo aqui à presença de vocês, estão transtornando o mundo. Estão transtornando o mundo. Olha para mim, irmãos. Vocês viram aqui o papel da igreja? Diga comigo, o papel da igreja é transtornar o mundo. A gente transtorna o mundo fazendo as coisas do mundo? Versículo 7. E esse Jason acolheu todos eles, desobedecendo os processos, decreto de César, dizendo haver outro rei que é Jesus. Vocês estão entendendo? A revolta deles é porque esse pobre desse irmão Jason, que fez da igreja dele uma congregação, disse: o nosso rei é Jesus. Eles acharam que Jesus, mais ou menos como hoje, eu chegar na Inglaterra e dizer: o meu rei é Jesus, e não a princesa, como é o nome da rainha? Rainha Elizabeth. Ela vai mandar me prender, vai mandar matar. Você está querendo tomar o meu trono? Não, minha senhora. Eu estou falando de espiritualidade.
É este discernimento que está faltando, porque nós paramos de pregar. Nós não estamos mais dizendo quem é o rei da salvação, o rei da vida eterna. Nós não estamos. Por que é que nós estamos sendo perseguidos? Porque nós paramos de pregar a palavra. Não é só a sociedade sem Deus que está doente, nós estamos doentes também, muito doentes. Muitos doentes. E essa perseguição fez Paulo ser transportado para Atenas. E quando ele entra em Atenas, inquieta-se ainda mais. Põe aí versículo 16 e 18 a 21 que eu já li. Ele entra e quando vê o que eu estou sentindo nesses dias aqui na Canaã. Toda pessoa que Deus chama para pregar a paz, ele vive em guerra. Diga comigo, toda pessoa que Deus chama para pregar a paz, ele vive em guerra. Porque nós convivimos com uma sociedade que não quer a paz. A paz não é só o fator de não haver disputa, discussão. A paz é uma palavra que abrange vida eterna, salvação, espiritualidade, harmonia. Aí Paulo se inquieta quando vê aquilo. Já conhecia a verdade, Cristo tinha aparecido a ele, curou ele. Aí ele chega e diz, eu vou gritar. Mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui nesses dias, gritando, gente para a igreja, gente para a igreja. E ele grita dizendo, vocês estão equivocados. Zeus, Dionísio, todo o panteão olímpico da Grécia não representa Deus nenhum. O Deus que está no meio de vocês, e vocês não, olha que coisa fantástica. O Deus que está no meio de vocês, e vocês fazem questão de não conhecer, é esses que vocês colocaram aí, desconhecido. Desconhecido porque vocês não permitem ele se aparecer, se apresentar, chegar, conversar com você. E não é a mesma coisa hoje. E de forma corajosa, Paulo faz uma pregação que mesmo após 2000 anos, ela continua super atual. Ele diz no capítulo 17, 22 a 27, ele diz, eu não vou condenar vocês pela idolatria. Ele diz, eu acho legal, bacana, fantástico, aplaudo vocês em serem religiosos. A questão é que vocês não querem se permitir acreditar, confiar, crer, descobrir e saber. Nós estamos convivendo, irmãos, com esta mesma sociedade em que este espírito de Atenas, lá 2000 anos atrás, atua hoje. As pessoas não entendem nada, acham que a igreja é um clube religioso. Gente, a igreja é feita para alimentar a nossa alma, dissipar as nossas dúvidas. O evangelho foi feito para nos salvar. O evangelho, sabe quando é que a gente sente o valor do evangelho? Agora há pouco, quando os médicos chegaram para a família do nosso irmão Benildo e disseram, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para os que estão aqui de fora. Mas deixa eu revelar um negócio para vocês. Com certeza absoluta, como 2 e 2 são 4. O irmão Benildo recebeu a visita do Senhor. Porque esta palavra, esta dimensão chamada espiritualidade nos garante isto. Estamos chorosos? Chorando? Estamos. Seria uma decepção para nós se víssemos ele agora, ele estava sorrindo. A certeza, a convicção da salvação nos garante segurança, nos produz segurança. O evangelho é para isso, gente. O evangelho não é para misturar com interesses outros. Estamos errados. Você quer conquistar a vida? Conquiste com os seus esforços, sem precisar de usar a igreja. A igreja é para salvação. A igreja não é para enriquecer pastor. A igreja não é para fazer do pastor um popstar. Esta semana houve uma discussãozinha na internet, na hora do programa, porque um irmão brincando disse assim, bora fazer uma enquete, pastor. Diga, qual é a enquete? Vamos fazer uma enquete se os irmãos aceitam
a minha filha, que é design de sobrancelhas, fazer suas sobrancelhas. Vai lá, joga. Aí ele jogou: pastor, bora fazer, posso levar minha filha aí para fazer sua sobrancelha? Vocês não têm noção o cacete que deu. Algumas pessoas disseram assim: mas que besteira é essa, só por causa de um cabelo, de um pelo? Está vendo como nós estamos dentro de uma confusão do direito? Olha, nunca o direito foi tão confundido como hoje, como atualmente. O direito que diz assim: que besteira, isso não é nada demais, isso é normal. Por isso que eu estou tendo o direito de estuprar. Por isso que eu estou tendo o direito de arrancar um feto da barriga da outra. Por isso que eu estou tendo o direito de roubar o dinheiro do país, do estado, da nação e do município. Por isso que eu estou com o direito de dizer assim: olha, vou até ter que falar com cuidado, dizer luto de 3 dias porque o meu funcionário que levava a droga morreu e fecha tudo. Em nome desse direito arbitrado, em nome desse direito errôneo, nós evangélicos também estamos dizendo que não é nada demais. Ainda não me perguntaram qual é a minha opinião, mas quando perguntarem a minha opinião, eu vou dizer: na minha opinião, coisa de mulher é para mulher, coisa de macho é para macho. Porque agora é normal você ser homem, querer ser mulher, e querer mulher sem querer homem, é normal, virou normal. Normal tirar o pênis, colocar uma vagina, normal tirar a mama masculina, botar um peito de mulher, normal. Então, qual o problema? Qual o problema? Com respeito à Mancate que está aqui, não quero tocar no assunto, mas me mandaram um vídeo essa semana de um pastor que me deu vontade de eu tirar um tiro no meu ouvido. O cara com um rabo de cavalo aqui amarrado, uma jaqueta, todo tatuado, e querendo por fim da força que a sociedade evangélica aceite ele como pastor, mas que a profissão dele é cantar forró. Eu não achei tão grave o cantar o forró. O que eu achei mais grave para a ética pastoral, para o evangelho santo, que é separação. O evangelho não tira a gente da vida social, mas o evangelho nos dá outra vida social. O evangelho nos organiza. O evangelho tira de nós a idiotice e coloca a hombridade da espiritualidade, da idoneidade, da divindade. E eu mostrei aquele vídeo para um pastor de São Paulo. Ele disse: pastor Gessé, tá bom de Jesus voltar. Porque o pastor é o símbolo de Deus, é o sacerdócio, é o pai de família, é o exemplo. E o cara entrou no palco. Irmão, esse direito está errado. Não confunda direito com libertinagem. Quem quiser te chamar de cafona, de arcaico, pode chamar. Não paga seus impostos, nem paga a sua comida. Jesus morreu por você na cruz do Calvário para se fazer diferente, para fazer de você um instrumento dele, a luz, o sal da terra, para dizer para você que você é o instrumento da glória e da graça dele. Aplaude glorificando ao Senhor. Entenda isto. Entenda isto. Paulo não condenou aquela gente, mas disse: eu lamento vocês não conhecerem o verdadeiro evangelho. E após uma dissertação, uma verdadeira tese teológica, ele fecha a questão afirmando algo que até hoje nenhuma ciência consegue descobrir ou desconstruir. Põe aí, Atos 17, 28. É depois toda essa discussão, ele diz: pare com isto. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, movemos e existimos. Ele dá uma variedade de explicação para essa declaração. Ele está dizendo que não se pode negar que a vida
Escuta isso que eu quero terminar você ouvindo isto. Paulo está dizendo que não se pode negar que a vida consiste em mais do que um mero movimento. E o movimento é mais do que um mero ser. Porém, o que na verdade o apóstolo está a afirmar é que sem Deus, isolados e apartados dele, não há vida. Em resumo, Paulo está dizendo, sem Deus, desligado, isolado e apartado dele, não há vida. Consequentemente, diz Paulo, não teríamos movimentos. Logo, diz Paulo, não teríamos existência. Para Paulo, é possível que ele esteja se referindo à vida eterna, da verdadeira, e não da mera vida física. Porque a minha vida física é um treino para a minha vida eterna. Diga comigo, a minha vida física, bem alto, a minha vida física é um treino para a minha vida eterna. E como é que eu não vou construir nada aqui e quero receber aqui? Eu só posso dizer que tem uma poupança se todo mês eu depositar. Eu só posso dizer que sou um sujeito saudável se eu respeitar o meu check-up que a medicina exige de cada um de nós. Eu só posso dizer que estou vestido se realmente eu for do meu closet, pegar do guarda-roupa, meu paletó e me vestir. Como é que eu não produzo nada da minha vida física e quero, por fim da força, ter a vida eterna? Como é que eu não compareço a uma academia e quero dizer que sou médico? Como é que eu não estudo e quero um diploma? Como é isso? Me explica isso. E ele fecha a questão dizendo, porque dele somos também geração. Aqui Paulo cita um próprio poeta dele chamado Arato. E para terminar, pelo menos 3 verdades absolutas Paulo estava a ensinar àquela sociedade e à humanidade toda, dizendo, nele vivemos. Para a gente viver em Deus, escute, nós precisamos de ter fé. Se nós não tivermos fé, a capacidade de produção de fé, ter uma vida por fé, de fé, através da fé, a gente não consegue nem sair de casa no domingo para vir aqui. Por gentileza, põe aí 1 Coríntios 8:6. 1 Coríntios 8:6. Veja o que diz. Todavia para nós há um só Deus. Para nós quem? Para nós que temos fé. Só há um Deus, que é Pai, e de quem é todas as coisas, e para quem nós vivemos. E só tem um Senhor, chamado Jesus Cristo, também pelo qual existem todas as coisas, e também por Ele nós vivemos. Você vai para onde? Você vai para onde? Você que está completamente perturbado com a ideologia marxista, socialista, que está subvertendo essa sociedade. Você vai para onde? Onde é que você vai defender uma ideologia maligna, você sendo cristão, vivendo para Deus? Me diga para onde é que você vai. Me responda. Você conhece algum ser superior a eles dois? Põe aí Hebreus 11:3. Para você entender que Deus é a fonte de toda a vida. Hebreus 11:3. Olha o que diz. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível que está aí não foi feito daquilo que se vê, mas teve alguém que antes de acontecer, antes de tudo ser visto, teve alguém que fez. E tu quer ser superior a este ser, a este alguém? Evangelho não gera religiosos. Evangelho gera espirituais, discípulos de Cristo. Religiosos não têm base, não têm fundamento, não têm reserva, não têm conhecimento, não têm saberes. Entenda isto. Mas essa compreensão é a partir da construção da nossa fé. Se não for por fé, você vai sair revoltado comigo aqui, até você que é crente. Porque a fé é que trabalha o nosso intelecto. A fé é que nos prepara para nos dar humildade, para entender, para a gente crescer.
Põe aí Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Pela fé. Ora, a fé é o firme. Está vendo? É a firmeza, é a alicerce, é a estabilidade das coisas que eu quero ser, que eu quero receber, mas eu ainda não tenho. E é a prova insofismável das coisas que eu não estou vendo, mas por eu ter fé e produzir esse comportamento de fé, vai chegar um novo caráter, vai chegar um novo comportamento. Gente, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhuma ciência muda uma mulher. Escute, nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia muda uma mulher doente por sexo. Muda um homem doente por droga. Muda um homem com vício em dinheiro. Você sabia que é o novo vício? Está matando muita gente, porque está sendo endeusado. Está destruindo famílias, está destruindo casais. A Bíblia diz que ele é a raiz de todos os males. Se não for por essa fé, te dando firmeza, fundamento, não, vai acontecer, tenha calma. Espere. No dia 9 foi o aniversário da minha filha mais nova. Eu disse para ela que eu não tinha dinheiro para dar aniversário dela, porque o colégio dela é caro. Você vai ficar triste? Nada, paizinho. Minhas colegas vão fazer uma festinha para mim. Obrigado aos irmãos que mandaram salgadinho e bocado de coisa. Foi uma festinha. E já se passaram. E ela nem ficou zangada, graças a Deus. Ao contrário. Estou vendo a minha filha mais dedicada do que nunca. Nestes últimos 2 meses, ela vara a madrugada, termina os estudos dela, vara a madrugada, usando minhas Bíblias, preparando o sermão. Ela disse, eu vou pregar o Evangelho. Não me dá folga do meu quarto, até eu estudando. Ela bate, com licença, que ela bate na porta. Com licença, oi, vê se está bom aqui. Estou interpretando Hebreus, está certo assim? Beleza, beleza. Hoje foi o aniversário da minha mulher. Pergunta foi que eu dei a ela? Nem um cheiro ainda. Sei nem onde é que ela está. Fica de pé aí, irmã Helene. Tira a máscara para os irmãos ver como você está com cara amarrada, zangado. Tira a máscara aí para os irmãos ver como você está com raiva. Foi a vida que elas duas escolheram para ter. Onde é que eu quero chegar? Se elas escolherem essa vida de ter casado com um homem que não é empresário nem ganha dinheiro, elas têm que estar dentro da minha realidade. Se você escolheu a salvação para viver dentro do reino de Deus, você vive essa realidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele vai suprir, vai falar, vai resolver. Nele nós vivemos. Se isto não acontecer de verdade, é preciso recomeçar tudo de novo. Por último, os 2 últimos pontos. Nele nos movemos. O que significa isto? Primeiro vivemos, segundo movemos. Se nós movemos é porque temos fé para viver para Ele e por Ele. E se nós nos movemos, é porque nós participamos dele e com Ele. Põe aí Romanos 10, 9 e 10. Para encerrar, Romanos 10, 9 e 10. Nele nós movemos, então nós participamos da vida no mundo com Ele. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, boca, agindo, tendo ação, e no teu coração, olha o coração cheio, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás feliz, curado, terás paz, que é o símbolo da salvação. Então nós precisamos nos mover, produzir movimento com esta fé, com esta dimensão espiritual que nós descobrimos. Deixa Deus fazer. Na certa ocasião, Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz.
né? O Gessé lá do Rio de Janeiro, que tem como título, nome de guerra, Zeca Pagodinho, ele canta, né, Totti? Deixa a vida te levar, vida leva eu. Legal, né, não? É não, irmão, a vida sem Cristo não é vida. O correto, vamos fazer essa música, bora? Deixa Cristo te levar, Cristo leva eu. Deixa Cristo te levar, Cristo leva eu. É Cristo, irmão. É com Ele que nós nos movemos. E Ele abre e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém abre. Glorificado seja o Senhor para sempre. Agora, se eu não tivesse a capacidade de entender isso, eu serei um problema em todos os lugares que eu estiver e que eu chegar. Eu hoje ia orar por uma senhora que não deu para vir. Eu atendo uma senhora lá na Unifor há 1 ano. Ela foi atingida por um aneurisma e perdeu toda a capacidade de fala e levaram para a UNAMI para ser atendida. E há 1 ano eu atendo ela. E eu já estava para desistir, porque ela chega dopada, muita medicação, dormindo. E eu tenho que arranjar um meio de fazer ela falar. Certo? Quando ela chegou para mim no ano passado, ela disse: eu estou aqui porque eu vou passar por uma cirurgia e vão abrir minha cabeça. E qual é o seu medo? Eu vou ficar careca? Vou ficar com sequelas? Vou ficar dependente dos outros? Como é que a gente sabe se a cirurgia não foi feita? Não é não? A gente precisa de quê nessa hora? De fé. E agora, como é que eu vou ficar? Perdi o casamento, não sou mais mulher para nada, não sirvo para nada, ando devagarinho. Falei com minha supervisora, a supervisora: não, seu Gessé, o senhor tem que atender ela. 1 ano. Ela viaja amanhã para essa cirurgia. Então, terça-feira passada, foi a última sessão. Aí eu saí daqui: Jesus, como é que vai ser? Cheguei lá, entrei no consultório, ela chegou. Olá, opa, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Hoje eu quero falar. Oh, que bom. Que bom. Primeiro quero dizer para o senhor que eu sou evangélica. Ah, legal. Legal. Segundo, quero dizer para o senhor que o senhor pregou lá no interior e minha mãe aceitou Jesus com o senhor. Que bacana. Terceiro, quero dizer para o senhor que eu estou ansiosa para ir fazer essa cirurgia. Como? Você estava com medo? Está aqui porque estava com medo. Pois é. Só eu em vir aqui toda semana e falar para o senhor o que eu sentia, pôr para fora o que eu sofria, e o senhor me orientando, eu sou outra pessoa hoje. Irmãos, eu não chorava porque a ética não permitia chorar, mas eu me arrepiava. Eu quero hoje dizer algo muito forte para o senhor. Pois não. Quando eu voltar, eu fiz um propósito com Deus. Quando eu voltar, e o cabelo, eu lá quero saber de cabelo. E o medo das sequelas, eu lá quero saber disto. Eu vou enfrentar. E já estou com tudo escrito, o que eu vou fazer quando eu voltar. O que é? Você vai fazer? Quando eu voltar, vou estudar teologia. Quero ser uma missionária. E uma missionária que visita só gente doente, sem condições de vida. Eu quero fazer isso. E eu quero que o senhor me matricule num bom seminário. Segunda-feira eu viajo. Na outra semana eu volto. Vou trabalhar, vou estudar, vou ser missionária, vou estudar teologia. Outra coisa que eu quero que o senhor arranje para mim. Eu quero que o senhor consiga um professor de canto que eu quero cantar. Quem não sabia nem falar, irmão. Onde é que eu quero fechar? Ela resolveu colocar Cristo dentro dela e começou a se mover. E começou a dar sentido à vida. Começou a sentir que com Cristo
Pode vir cova dos leões, o leão fica calado. Pode vir fornalha pegando fogo, a fornalha esfria. Porque quem tem Jesus tem tudo. Glorificado seja o Senhor para sempre. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. E para encerrar, primeiro você precisa ter fé para viver nele, participar dele. Por último, existir, ter comunhão com ele. João 17,3. João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Gente, é este aceite, é este acordo, é esta aliança, é este pacto de buscar o novo nascimento que nos faz ter comunhão com ele. Em João 8,31, Jesus disse aos judeus: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. É você que sabe. Não tem este compromisso de vir aqui só domingo de manhã e domingo de noite e voltar do mesmo jeito que você veio. Eu hoje queria fazer um apelo diferente. Eu queria chamar todos nós para aceitarmos a Jesus como nosso Salvador de verdade. Todos nós. Todos fiquem de pé. Coloque sua Bíblia na cadeira. E já que todos nós, levante a sua mão direita aos céus. Vou contar de 1 até 3. Digam comigo assim: Jesus, nesta noite, 20 de setembro de 2020, eu te recebo, eu te recebo, eu te aceito como meu legítimo Salvador, como meu Senhor, meu Redentor. Não quero mais ser religioso. Eu quero ser, a partir de hoje, teu servo, teu discípulo. Eu quero existir, eu quero viver, eu quero me mover. Enche-me agora da tua glória. Comece a glorificar o Senhor por um instante. Ainda de pé. Você que não é evangélico ainda, está afastado da igreja, corre agora, correndo, só tem 2 minutos, e a igreja, vocês estão fazendo um pacto com Deus agora, cante, toda a igreja, glorificando ao Senhor. E você que não é evangélico, está afastado da igreja, corre, só tem 2 minutos, chegou a primeira vida, vem correndo, glorificado é o Senhor para sempre. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Onde está a segunda vida para Jesus nessa noite? A segunda vida está chegando. A igreja glorifica ao Senhor. Vem a terceira vida ao Senhor nesta noite. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Está vindo a terceira vida. Está vindo a quarta vida ao Senhor. Cadê a alegria da igreja? Cantando, adorando o Senhor. Oh glória! 1, 2, 3, 4, 5. A sexta vida. A sexta vida, a sétima vida. Aleluia. Deus abençoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aleluia. Venha Cristo. Está vindo a oitava vida ao Senhor. A oitava vida. Onde está a nona vida? Você está afastado da casa de Deus. Venha Jesus. Está vindo a nona vida ao Senhor. Está vindo a 10ª vida ao Senhor. Cadê a alegria da igreja? 10 vidas ao Senhor. 10 vidas ao Senhor. Mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão. A 11ª vida ao Senhor. A igreja glorifica. A melhor coisa que eu já fiz.
Mais uma vida. O Senhor te chama. Salvo-me por um trigo. Pamparararará. Quem aceitar Jesus, Oh. sinceramente, a melhor coisa. 12 vidas. Oremos por eles. Oremos por estas vidas. Estenda a sua mão sobre elas. Devido ao tempo correndo, apesar que ainda está cedo, 7h40, estamos no horário, e eu fico aperreado quando vejo alguém sair. Eu não sei que negócio é esse nesses crentes. Se fosse no Castelão, a gente ficava sentado esperando 1 hora outra torcida sair sem reclamar. E quando saísse, passar mais 1 hora para sair no carro do estacionamento lá de dentro, sem dizer nada. E o time ainda tinha perdido de 4-2. 4-0, 5-0. Mas na igreja é um negócio sério. Não sei, parece que a igreja tem espinho. Porque não tem lugar melhor do que a gente estar do que na casa de Deus. Está vindo o casal. Mais uma vida. 13 vidas. Eu pensei que era o casal, mas é só o homem. Mas eu queria dizer exatamente isto. É que tem um casal que não veio. Estão calados, cabeça baixa, sentiram o chamado de Deus, mas estão sem força. Por gentileza, me dê um sinal, eu peço alguém para te buscar. Mas o Senhor te chama nesta noite. Vocês precisam de um encontro com Deus. E o Senhor permitiu vocês virem hoje a esta igreja para ouvir essa palavra. Venha, Jesus. Onde está esse casal? Eu vou terminar minha parte e não vou mais fazer convite. Deus está dando a vocês uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Quando eu baixar minha mão e começar a orar, a porta se fechou para você. Vocês estão ouvindo que Deus fala com um casal? Recebeu a palavra. Diz que precisa voltar para Deus, mas está sem força. Casal, eu vou agora chamar pela última vez. Aí é com vocês. Vou chamar. Onde está o casal que o Senhor falou com ele, com vocês dois nesta noite? E vocês têm acertado de retornar para a igreja, mas encontra sem força. Vou fazer oração. Vocês não podem depois reclamar que Deus não chamou vocês. Já temos 13 pessoas, está vindo mais uma mulher, uma senhora, 14 vidas. Lá vem o casal, a igreja glorifica ao Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Glória, a igreja glorifica ao Senhor. Estenda as mãos sobre eles. Vem mais um rapaz ali. 18 vidas ao Senhor. Estenda as mãos sobre eles. Ó Deus eterno, Deus santo, Tu és maravilhoso. Eu entrego todas estas mulheres, todos estes homens, estas moças, estes rapazes em Tuas mãos. Tu falaste ao coração delas. Muda a história destas pessoas. Faça com que estas pessoas conheçam a Tua palavra e vivam para Ti. Pai eterno, Pai santo, perdoa, apaga tudo o que foi feito. Resista seus nomes da eternidade. E a igreja diz: estão perdoados. Diga bem forte: registrados nos céus. Bem-vindos à família de Deus, à família do Senhor. Aplauda eles. Sentem-se. Eu tenho informações importantíssimas sobre a abertura da igreja e das crianças. Então vamos tirar as ofertas e após eu vou dar essas informações sobre o retorno das crianças e da igreja em geral, tá? Estejam atentos, inclusive quem está assistindo pela internet, pelo canal da igreja. Pai, abençoa os teus filhos que vão dizimar, ofertar para manter a tua casa, multiplica, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo em mim era